devedor de pensão alimentícia pode ir preso, você já sabe, mas eu duvido que você saiba como isso funciona. Fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo. Em primeiro lugar, vamos falar de alimentos provisórios. Quando nós temos uma ação em tramitação, ou seja, uma ação em andamento, essa ação em andamento, lá no comecinho tem a fixação de alimentos provisórios. O que são alimentos provisórios? Um valor destinado à criança para que ela não fique sem nada até o final do processo, ou seja, até a sentença, onde tecnicamente termina ali o processo. Então, esses alimentos provisórios, quando fixados, eles começam a contar, ou seja, o pai precisa fazer o pagamento a partir da citação dele. Existe uma divergência em relação a essa conta de quando começa, quando o pai realmente precisa começar a fazer o pagamento, desde a fixação ou desde a citação, quando ele toma conhecimento do processo. Existe uma divergência, mas de forma comum, os juízes entendem que é a partir da citação. Então, a partir dessa citação, o pai precisa fazer o pagamento. E se ele não faz o pagamento, ele tomou conhecimento do processo, mas ele não fez, ele achou aquele valor muito caro, ele não consegue, enfim, ele alega qualquer coisa para não fazer o pagamento. O que ele vai fazer? Ele não vai pagar. E o que você vai fazer? Ajuizar uma ação, ou seja, dar entrada em uma ação. E essa ação é uma ação de execução de alimentos provisórios. Por quê? Porque ela visa o recebimento dos alimentos provisórios. Nessa ação de execução de alimentos provisórios, o que acontece? Nós podemos cobrar pelo rito de prisão quando a dívida não for superior a 3 meses. Então, sabe aquele famoso, eu só posso dar entrada na ação quando o pai ele não fez o pagamento por mais de 3 meses? Isso não existe. Com um dia de atraso, você já pode ingressar, dar entrada na ação. Quando você tem uma sentença, a fase de alimentos provisórios acabou, você já teve a sentença que o juiz fixou alimentos definitivos. Quando você tem, você também pode entrar com a ação. A ação de cumprimento de sentença. É basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que ter uma fixação de alimentos pelo juiz. Segundo, eu preciso ter uma dívida. Então vamos supor que o juiz fixou para que ele faça o pagamento até o dia 10 de cada mês. Se ele não fez o pagamento, no dia 11 eu já posso dar entrada na ação. Eu geralmente aconselho a entrar um mês depois, porque tem realmente a segurança de que ele está devendo. Por quê? Porque se você dá a entrada na ação, paga advogado, ou vai precisar pagar advogado no futuro, ou precisa se locomover até a Defensoria Pública, e aí ele vai e paga no outro dia. Então, com um mês de atraso eu acho mais viável. Mas como funciona essa questão dos meses? Vamos lá. Nós temos ali que eu só posso cobrar os 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação. E o que significa isso? Nós temos ali, nós vamos dar entrada hoje, vamos supor, hoje dia 24 de março, então nós estamos em março. Eu posso cobrar março, eu posso cobrar fevereiro, eu posso cobrar janeiro. Tá, mas e se a dívida for maior? Se ele também ficou devendo em dezembro, em novembro, em outubro, vai para uma outra ação. Ação de penhora, sabe? Penhorar valores em conta, bens, etc. Então, esses meses, eles pertencem a outra ação. Uma outra ação. Mas aí eu vou perder. Não vai, ele vai para outra ação. Então, pelo rito de prisão, eu só vou poder cobrar os 3 meses da data que eu vou dar entrada para trás. Tá, então nós estamos em março, nós entendemos que eu posso cobrar março, fevereiro e janeiro, mas e se ele continuar não pagando essas parcelas, essas dívidas, esses meses, eles vão andar com a ação. Então vamos supor, eu entrei com a ação hoje,
O juiz vai fazer o quê? Vai pedir para o Ministério Público se manifestar. Após a manifestação do Ministério Público, o juiz vai pedir para intimar, citar barra intimar, o pai ao pagamento voluntário. O que o juiz vai fazer? Vai falar assim, olha, o oficial de justiça vai até a casa dele, vai entregar o papel para ele e vai falar, você tem 3 dias para fazer o pagamento voluntário dessa dívida ou para justificar a impossibilidade de fazer. E é essa hora que vocês me perguntam, tá bom, ele pode justificar que ele não tem dinheiro? Não é justificativa. Justificar que ele não tem dinheiro não é justificativa. Então ele não pode justificar o não pagamento da pensão alimentícia porque simplesmente ele não tem dinheiro. Ele não pode fazer essa justificativa, tá bom? Ele vai apresentar uma impugnação e vai informar ali, talvez, um excesso no valor da dívida. Então não, você colocou ali uma dívida com base no salário mínimo, ou seja, se eu estivesse desempregado ou trabalhando de forma autônoma. Mas não, olha aqui, eu trabalho como CLT, eu tenho um vínculo empregatício. Então, os meus rendimentos são esses. O cálculo deve ser feito com base nesses rendimentos. E ele faz o cálculo dele, faz a planilha dele e apresenta essa planilha ao juiz. Se ele não fizer isso, se a conta estiver realmente certa, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pagar. Ele pode oferecer uma proposta de acordo. Você é obrigado a aceitar? Não. Existe um artigo, que é o artigo 916 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte, que ele permite o parcelamento dessa dívida. Mas, na realidade, esse artigo ele não se trata de dívida alimentar. Então, se ele justificar isso, a sua advogada deve alegar que esse artigo ele não se refere à dívida alimentar. Por quê? Senão ele vai pegar, vamos supor que ele esteja devendo R$3.000. Ele vai pegar, ele vai fazer o pagamento de 30% e vai parcelar o restante. E aí? É dívida alimentar, meu bem. Não tem como parcelar, a não ser que a mãe aceite. Se a mãe falar realmente o valor da dívida é alto, ele não tem condições, vamos fazer o parcelamento. Sim, eu concordo, é melhor parcelar e ele pagar do que ele ser preso e não pagar. Aí vamos chegar agora na parte principal, que é a prisão. Vamos supor que ele foi preso ali em junho. E ele ficou na prisão em julho, agosto e setembro. E o juiz, até que a gente se manifeste, enfim, outubro, ele pode ser preso por esses outros meses. Julho, agosto, setembro, outubro, enfim, ele pode ser preso por esses outros meses. Ele só não pode ser preso de junho para trás. Por quê? Porque a prisão que ele foi preso foi de janeiro a junho. Entenderam? Ele só não pode ser preso pela mesma dívida, mas ele pode ser preso no mesmo processo. Ele só não pode ser preso ali pela mesma dívida. Então o processo ele vai andando. Por quê? Porque existem manifestações. Então tem a minha manifestação, manifestação do Ministério Público, manifestação da advogada dele, decisão do juiz. Tudo isso demora um pouquinho. Então por isso que pelo rito de prisão, 3 meses para trás, e as parcelas que forem vencendo ao longo do processo. E se a dívida for maior, uma dívida de 1 ano, por exemplo, 3 meses para trás, no ajuizamento da ação, da entrada da ação, e as parcelas que forem vencendo ao longo do processo, e em outra ação, a gente cobra ali os outros meses, na ação de penhora, pelo rito de penhora. Lembrando que a prisão, ela serve para quê? Para compelir, né? Para falar, olha pai, você precisa fazer o pagamento, senão você vai preso. Ela não serve como medida educativa. Então, se ele fizer o pagamento, ele sai. Então, vamos supor, ele foi preso hoje. E hoje mesmo ele fez o pagamento. Ele vai precisar da advogada dele, colocando no processo, pedindo um alvará de soltura, enfim, ele vai. E o que acontece? Ele sai, tá? Ele não vai ficar ali durante 1 mês preso, a não ser que ele não faça, aí ele vai cumprir realmente o período ali da pena.
Número 1, importante, a dívida não morre, tá? Se ele não fizer o pagamento e for preso, ela vai para outro rito. E importante também, você pode cobrar a dívida com um dia de atraso. Eu aconselho geralmente com um mês de atraso, que aí já dá para demonstrar que realmente ele não quer pagar, está atrasado mesmo, está devendo mesmo. Então é basicamente isso. Eu sei que é confusão na cabeça, que é uma bagunça mesmo, mas com o tempo, com o andamento do processo, vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Porque eu sempre falo, eu gosto de explicar, de detalhar. Eu tenho uma planilha bonitinha que eu envio para as minhas clientes, um PDF na realidade, explicando passo a passo para que elas guardem, não esqueçam, porque vocês precisam saber o que acontece. Porque o processo de família envolve a vida de você, a sua vida. Envolve a sua vida. Então você precisa saber quais são os passos, os seus direitos. Não vale apenas contratar advogado e você não saber nada. Eu preciso te explicar como funciona, as opções que você tem, o que dá para fazer, o que também não dá, que às vezes também não dá para fazer. Mas eu tenho que te explicar tudo de forma detalhada. Aqui foi um geralzão, é lógico que existem outras situações, diversas situações, mas isso aqui foi apenas um panorama geral para vocês entenderem, para clarear, né, a mente e entenderem realmente como funciona esse processo. Porque falar que ele pode ser preso é muito fácil, mas agora como que ele pode? Dessa forma, precisa de uma ação. Lembrando que a ação ela é diferente da ação de alimentos, tá? É um outro tipo de ação, uma nova ação.